Fala, minha gente do primeiro ano. Saudações. Bom dia, boa tarde, né? Espero que boa tarde, que vocês estejam assistindo no horário da aula, não é isso? Enfim, vamos lá dar continuidade. A gente fecha esse assunto hoje e a próxima aula a gente vai fazer aula online, onde a gente vai bater um papo sobre esses assuntos que a gente tem estudado. Beleza? Vamos lá. Então, dando continuidade, a gente viu a aula passada, né? Estava estudando a história da África, os povos da África, né? E a gente dividiu em dois troncos linguísticos, né? Os bantus e os sudaneses. Né? Tem diversos outros povos dentro desses troncos linguísticos, tá? Só lembrando. Enfim, nessa aula a gente vai ver os povos bantus. Na verdade, a gente vai fazer um panorama geral dos povos bantus e vai falar um pouco sobre o reino do Congo, um grande reino africano, né, que teve lá a parte mais centro-sul do continente africano, o reino do Congo. Beleza? Então, os bantus são parte de um grupo linguístico que se formou há milhares de anos na região da atual República Democrática do Congo, né, onde pega a atual República Democrática do Congo, hoje o país, né, Estado-nação, e outros países que compõem aqui o território africano, certo? Mas aqui, ó, eu trouxe esse mapinha aqui para mostrar para vocês, né, os povos bantus. Então, ó, esse tronco linguístico aqui que incluía, dentre outros povos, o reino do Congo. Beleza? Boa parte dos escravizados dessa região, povos bantus, eles vieram para o Brasil e viveram, e aqui no Brasil vieram especificamente, né, e mais particularmente, para essa área, essa área canavieira, onde se produzia cana-de-açúcar. Nisso que a gente vai ver lá no final dessa aula, né, do que os historiadores chamam de escravidão transatlântica, que é a saída forçada dos povos africanos se direcionando aqui no Brasil, cruzando o Atlântico, por isso que transatlântica, né? Então é uma invenção europeia, essa escravidão, né, que contou, a gente vai ver também, com muitas lideranças locais, mas que é uma escravidão que foi promovida, incentivada, sistematizada, organizada pelos países europeus, né? Então aqui no Brasil, muitos povos bantus, a maioria da produção açucareira, né? Então palavras, instrumentos, né? Como berimbau, cuíca, a capoeira, a congada, o maracatu, coco de zambê, são algumas das expressões da presença dos bantus aqui no Brasil, né? Então percebam, né, como é importante que a gente conheça a África para a gente nos entender enquanto uma sociedade que foi marcada pela escravidão. E esses escravos, eles vieram da África. Beleza? E eles não eram meros objetos. Eram homens, mulheres que aqui criaram, ressignificaram e recriaram instrumentos culturais que faz parte da herança cultural brasileira. Cultural, sociológica, econômica brasileira. Certo, minha gente? Então, aqui na região, né, onde fica Moçambique, República do Congo e tal, muitos lugares desses, eles foram retirados escravos daqui e levados para o Brasil. Certinho? Vamos caminhando. O Reino do Congo, fundado no século XIV, né? Conta, eu li isso recentemente para preparar essa aula para vocês. O chefe de uma Kanda, que seria uma região ao norte do rio Zaire, fundou Banza Congo, né? Ocupava grandes extensões da África Centro-Oriental. Então, esse chefe saiu de um lugar, foi para outro, fundou a Banza Congo, que deu origem ao Reino do Congo. Tá? E teve uma grande extensão territorial na África Centro-Ocidental, né? Mais ou menos nesse mapinha aqui, Centro-Ocidental, por aqui assim, ó. Aproximadamente, tá? O comércio era bastante desenvolvido com tecidos, sal, metais e derivados de animais. Aí você pergunta, né, assim, você está no primeiro ano, está assistindo essa aula, você pergunta, sal? Comércio de sal? Mas sal é uma coisa tão barata, né? Sal é barato hoje, tá, gente? Então, nos tempos mais remotos, o sal era um artigo muito, muito disputado,
Então, era um artigo que era um produto que era muito comercializado. Então, o comércio do sal, ele era um comércio rico, tá? Muita gente muita gente fazia esse comércio e se dava muito bem. Nossa, tecido, né? Metais, né? Isso mostra, ó, olha só, manipulação de metais, né? Então, o Reino do Congo, ele tinha essa diversidade econômica e chama a atenção do sal, né? Pelo que eu falei, e pelo metal, né? Pela manipulação dos metais. Então, eles conheciam os metais, né? Prata, ouro, ferro, né? Derivados de animais, e foi impulsionado, esse comércio ele foi impulsionado a partir do século XV, com a chegada dos portugueses. A gente vai ver também que os portugueses foram o primeiro país, né, os primeiros povos europeus a sair daqui, ó, e comercializar com a África subsaariana. Os povos, por exemplo, aqui com os povos bantos. Então, no processo de expansão marítima e comercial, o capitalismo crescente, na verdade nascente na Europa, vai forçar, a gente vai estudar isso, vai estudar os pormenores disso, né? Os pormenores seriam as minúcias, né? Os detalhes. Então, os europeus portugueses, eles vão contornar a África e vão abrir uma rota comercial a partir do Atlântico, que ligava a Europa ao Oceano Atlântico. E isso acontece no início do século XV, 1415, 1414, certo? Então, vai ser Portugal o primeiro país a fazer essa grande aventura, esse grande comércio, essa expansão de ideais de comércio europeu a partir do Oceano Atlântico, beleza? E aqui ele vai comercializando, né? Vai tendo esse contato com a África, porque a ideia era chegar nas Índias, né? Na Índia aqui, mas esse contato vai sendo estabelecido e muito comércio vai sendo feito. E muita grana vai ser ganha dos dois lados, né? E aí onde entra, né, um fator que a gente vai estudar mais na frente, vou deixar isso mais para frente, né? Que dentre esses comércios, os homens brancos europeus vão começar a olhar para o africano, né? É aquela coisa que a gente falou na aula passada, né? A Constituição da Europa, né, tem um espelho, aquilo que a Europa não queria ser, né? E ela objetivou nesse espelho, né, muitos elementos, inclusive o não civilizado, o não cristão, aquilo que tinha que ser moldado ao modo de ser do europeu, homem branco cristão, que se achava superior, né, dentro desse pensamento aí que a gente chama de eurocêntrico. Então, dentro desse comércio que vai ser estabelecido entre a Europa, inicialmente com Portugal e a África, vai ter um comércio de pessoas, né? Eles vão comprar africanos. A gente vai falar disso no final da aula também, certo? E aí, dando continuidade aqui, Reino do Congo. Então, existia, né, uma cosmologia mais geral em relação ao Reino do Congo. Eles acreditavam em um ser criador, em espírito de ancestrais e da natureza. Possuíam amuletos de proteção e praticavam rituais encabeçados por especialistas. Então, existia também, dentro dessa cosmologia, dentro do Reino do Congo, conta o historiador que eu pesquisei para preparar essa aula, né, que atos de feitiçaria, de infelicidade, eles eram perseguidos, né, atos de ritualísticos que promovessem esse tipo de coisa, eles eram perseguidos. No entanto, uma coisa que a gente tem que diferenciar, né, e é muito importante, porque a cosmologia, que é essa forma de ver o mundo, né, a partir da religiosidade, do sentimento que tem sobre as coisas da natureza, da religião, da religiosidade, as sociedades africanas, elas são bem distintas em relação a essa cosmologia que a gente tem dentro do cristianismo, né? Então, você tem aqui que eu botei aqui, né, a crença em ancestrais, né? Existia tudo um ritual de ancestrais, então aos ancestrais, e por isso que os idosos, eles eram tão bem aceitos, eram venerados, né, vamos assim dizer, nas sociedades africanas.
a cosmologia, a religiosidade africana, ela não cabe nessa dualidade que existe na tradição judaica cristã. Tipo, né, a gente viu lá, né, com os hebreus, fundou a primeira religião monoteísta, que a gente, cristão, os cristãos, são herdeiros. Né? Então, essa dualidade entre Deus e o diabo, né, ela cabe na cabeça de quem é cristão, de quem é judeu. Né? Por exemplo, gente que não é cristão, que tem uma religiosidade africana ou afrodescendente, essa cultura que se criou aqui, né, dos descendentes de escravos, a religiosidade não funciona a partir dessa dualidade. Né? Então, assim, são regidos por outros elementos, por outras forças, por outras divindades. Né? E dentro dessa coisa aqui, existe um Deus principal, né? Dependendo da religião, da religiosidade que você vai ver, mas existem as divindades que estão presentes na natureza, que estão presentes em seu meio. Tá? Ah, professor, mas eu não acredito nisso. Não é aqui para você acreditar, para a gente entender, né, a cultura, a organização da África, né? Sem preconceito, tá, gente? Sem preconceito. Porque a gente já falou na primeira aula, né? Que parece que tudo que vem da África vem carregado de uma conotação negativa, né? Ai, meu Deus, isso é o diabo, é o demônio. Não existe demônio na religiosidade africana. Esse demônio, ele é cristão, né? Ele é judaico, né? Não existe a figura do ser das trevas, só das trevas, né? Dentro da religiosidade africana. Beleza? Então, para isso que serve uma história, né? Laica, para a gente entender. A sua religião é você que decide. O que você acreditar na sua fé é você que vai decidir. Mas a gente tem que entender, respeitar e analisar, para a gente ser um historiador ou um estudante de história do ensino médio que entenda as paradas. Beleza? Vamos lá. Olha só. O contato com Portugal na economia, cultura e religião. Né? Então, esse contato com o Reino do Congo, houve um processo de assimilação muito forte. E muitos dos signos, das representações da cultura, da religiosidade cristã, acabou sendo incorporada nessa fusão, né? Nesse encontro de culturas diferentes. Né? O Brasil é isso, né? Mas está falando do Reino do Congo. Vamos lá. Família e sociedade. Aí eu queria chamar a atenção. Isso aqui é uma forma bem mais ampla. Isso não serve para qualquer povo da África, para todos os povos da África. Eu estou falando aqui de uma maneira mais geral, tá? Correndo até o risco de criar um estereótipo, mas tentando fazer essa análise de o que significa família e sociedade para a maior parte ou a grande parte dos povos africanos. Vamos lá. Na maioria das culturas, a fertilidade como atributo essencial para homens e para mulheres, né? E não só as mulheres, né? Então, homens e mulheres. Você vai ver, né, que a relação de gênero aqui é um pouco mais equilibrada, por exemplo, do que na sociedade hebraica, onde só a mulher era responsável pela infertilidade. Responsabilidade coletiva em muitos povos. Trabalhavam para o bem comum e viviam em prol da coletividade familiar dentro de um povoado, dentro de seus descendentes. Então, essa coisa de um indivíduo apartado da sociedade, tendo uma responsabilidade só individual, isso não serve para a maior parte das culturas africanas que tem esse pensamento mais coletivo, né? Um pensamento mais dentro de uma coletividade, né? Menos individual e mais coletivo. A mulher africana, ela tinha um papel fundamental na agricultura, na criação dos animais, em tarefas domésticas, né? E o homem também existia, né? Algumas sociedades, gente, essa divisão de gênero, né? O que é atributo de homem, o que é atributo de mulher, né? Essa ideologia de gênero, né? Como é que se dá essas relações, né? O que são atributos de homens e de mulheres, vai variar, certo? E varia muito, né? Então existem, né? Casos de povos africanos matriarcal, por exemplo, né? Onde a mulher ela tem um papel assim maior, mais preponderante do que o homem, certo? Então isso é uma coisa que vai permear toda a sociedade ao longo de todos os tempos, né?
essa divisão de gênero, ao que a gente chama, né, de uma ideologia de gênero seria aquilo que pensa as relações entre os papéis do gênero masculino e do gênero feminino, né, e dos outros gêneros que existem, né, e são fatos, né. Exatamente, hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem uma ideologia de gênero que caracteriza a gente ainda em pleno século XXI como um Brasil, como um país muito machista, uma nação muito patriarcal, né? Outros países não são assim. Os direitos das mulheres são muito mais assegurados, né? A mulher ela é muito menos violentada, muito menos assediada. Então, a ideologia de gênero, né, ela depende de lugar, de espaço, de tempo. E, falando do presente, de país para país também, né? Essa discussão ela está mais igualitária, essa ideologia de gênero ela é mais igualitária ou ela é mais desigual, certo? E quando eu estou falando de ideologia de gênero, né, aos dois gêneros, né, masculino e feminino, né? Mas existe uma variedade de gêneros, né, dentro dessa coisa que compõe a sexualidade. Mas isso é papo para outro momento. E também é função da escola conversar sobre isso, tá? Vamos embora. Os idosos, né, que eu já tinha falado, né, ocupam, eita, quase que não sai, né, posição privilegiada. Anos vividos denotavam sabedoria e proximidades aos deuses. Por isso que os ancestrais eles são cultuados, né? Os idosos são respeitados. Existe um ditado africano que quando o idoso morre é como se uma biblioteca fosse queimada, né? Então a sabedoria dos idosos ela ia além dessa sabedoria terrena, mas também dessa proximidade com o divino, com os deuses. O culto aos ancestrais era uma das bases daquelas sociedades. Escravidão africana. Vamos lá. Dentro da própria África existia escravidão. Assim como existia escravidão lá no povo hebreu, lá no Egito, lá na Mesopotâmia, dentro dos povos africanos também tinha escravidão. Beleza? E ela era praticada na África desde tempos mais remotos, assim como esses povos que eu listei, né? Egípcios, hebreus, mesopotâmicos. E quem eram os escravos? Eram inimigos, pertencentes a outras culturas, a outras etnias, e prisioneiros de guerra. Do mesmo modus operandi, da mesma forma, né? Como era lá no Egito, por exemplo. Né? Como era nos hebreus. Não tinha um valor comercial. Por exemplo, não se vendia pessoas. Né? Então, isso não era o que dava... não era a regra entre os povos africanos que eram escravos dentro da África, dentro dessa cultura. Então faz parte de uma cultura, faz parte da sistemática do continente africano, assim como fez parte do continente americano antes da chegada dos europeus, assim como fez parte de muitas outras civilizações. A escravidão fazia parte dessa dinâmica do continente africano. Beleza? Só que não tinha esse valor comercial. Né? Então era uma coisa que estava ali incluída dentro da cultura, dentro da dinâmica do próprio continente. Né? Não tinha o valor comercial, não se exportava, não se vendia, não se comercializava escravo. Não era essa a dinâmica. A dinâmica era ou prisioneiro ou inimigos que eram capturados. E tanto é que filhos de escravos, homens ou mulheres, eles nasciam livres. Beleza? É importante a gente separar direitinho para a gente entender. Comércio árabe de escravos. Explorado comercialmente pelos árabes. Os árabes, né? Eles... árabes, entenda aqueles que moravam na Península Arábica, onde hoje é Irã, Iraque, Kuwait, né, os povos árabes, eles comercializavam escravos. Muitos deles. Eslavos são povos, tá, gente? Da Europa e até da Ásia. Eslavos, búlgaros, gregos, turcos e africanos. Estima-se que cerca de 5 milhões de africanos tenham sido escravizados entre os séculos 7, veja, faz muito tempo, né? 600 e alguma coisa, né? E o século 19. Esse comércio de escravo que os árabes mantinham na África, retiravam, levavam eles da África para outros espaços. Beleza? E por último, e esse interessa mais a gente, porque vai afetar diretamente, né, na formação do nosso país, da nossa sociedade, do Brasil, o comércio de escravos transatlântico. O comércio europeu, inventado pelos europeus, de uma escravidão que a gente está chamando de escravidão transatlântica.
escravidão africana direcionada para a Europa, para ilhas do Atlântico e principalmente para a América continental, né? Estima-se que 10 milhões de escravos de africanos foram retirados à força e trazidos aqui para a América, certo? Só para a América. Nesse cálculo de 10 milhões, estima-se que 40%, aproximadamente 4 milhões, esses números variam muito, porque é muito difícil chegar a esse número, né? Eu estou falando isso de trabalhos enormes de historiadores. Esse número de 40% que representa 4 milhões de africanos que saíram da África e vieram aqui para o Brasil, só para o Brasil. E a gente ostenta esse título horrível do país da América que mais recebeu o escravo africano, certo? E leituras mais atuais, né? Os historiadores chegaram a esse consenso praticamente em que houve participação dessa elite local. Como eu disse no início, né? Lá no início dessa aula de hoje, que muito dessa elite local, ela fazia comércio com os povos europeus e dentro desse comércio que eram feito, negociavam também pessoas. Eram aqueles prisioneiros que já eram escravos de lá, né? Eram aqueles rivais que, tem um grupo ali, tem um povo ali que a gente não está bem, então a gente vai ter que ir lá, vamos lá, porque se a gente pega ele, a gente pode vender ele para vocês, por exemplo, né? Então existia essa dinâmica, né? Então foi uma estratégia do europeu, né? Fazer negócio com essa elite local, essa galera ganhava dinheiro, né? E vendia as pessoas. Mas aí, né? Não deu conta porque do jeito que foi desenvolvendo aqui a América, precisava de muita gente. E esse comércio não deu conta. Então, o que foi que aconteceu? Começou a incentivar brigas, começou a incentivar conflitos entre os africanos. Começou a incentivar, né? Subir o preço de cabeça de africano. Então, a galera ia lá e capturava que era para vender para os europeus, né? Então, nesse contexto todo, existe uma coisa chamada de diáspora africana, né? Então, a saída de milhões de africanos deslocados contra sua vontade, forçadamente, né, para ilhas do Atlântico, para a Europa e, reitero, principalmente para a América, né? Não dá para a gente imaginar assim. Imagina só o escravo chegando no Brasil, né? Não, ele, lá da África. Ai, que delícia! Ai, que bom que eu vou deixar aqui minha família, minha terra, meu povo e vou ser escravo no Brasil. Se eu não quiser trabalhar, eu vou levar chicotada, eu vou ficar enclausurado, eu vou ficar sob vigilância, eu vou ser escravo, vou ser propriedade de outra pessoa. Não dá, né, gente? Isso não faz sentido nenhum, né? Porque a gente está vendo um momento muito difícil, né? Onde o negacionismo histórico de fontes, de materiais, de evidências, de provas, ele está muito latente, ele está muito presente. Então, há quem diga hoje, de forma muito errada, que os portugueses nunca foram na África fazer escravidão. Mas, óbvio que foram. A escravidão transatlântica só aconteceu por conta da presença dos europeus na África. Certo? Para a gente saber dividir as coisas. Para a gente não cair em abismos, né, anti-intelectuais. Né? Abismos ignorantes que deturpam tanto a história e toda a ciência que tem por trás da construção da história. Beleza? Gente do céu. Então, essa aula a gente vai fechar esse assunto. Próxima aula online, para a gente debater vários pontos aqui. Vou preparar esse debate, tá? E outros que a gente já viu, né? Durante essa rodada assíncrona. Então, anote as dúvidas, tragam questionamentos e o que mais quiserem para a gente fazer esse debate próxima aula, beleza? Um forte abraço e até mais de forma online. Eu queria estar na sala de aula com vocês, mas infelizmente, né, a vacina não saiu ainda. Vamos esperar a danada da vacina e vamos esperar isso tudo passar, que se Deus quiser, vai passar. Certinho? Tchauzinho, gente.